Você acha que a esposa casada em separação obrigatória de bens tem direito ao prêmio que o marido ganhou na constância do casamento? Oi, eu sou a Juliana, eu sou advogada da União e professora do Estratégia, e hoje eu tô aqui para ver com vocês mais um julgado do STJ. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Basicamente a pergunta aqui é: a viúva tem direito ao prêmio de loteria do marido falecido? Vamos entender o nosso caso para discutir a questão. No nosso caso, a viúva, ela era casada com alguém que se casou quando já tinha mais de 70 anos. Portanto, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, o regime de bens desse casamento era da separação obrigatória ou separação legal de bens, certo? Mas aqui, uma linha do tempo mais detalhada da relação deles. Essas pessoas, esse casal, eles fizeram uma união estável antes do marido fazer 70 anos. Quando eles se casaram, o marido já tinha 70 anos e foi só depois do casamento que o marido conseguiu esse prêmio da loteria. E depois ele veio a falecer, gerando aí a questão de a viúva é meira deste prêmio de loteria. E aí, pra gente dar um passo pra frente, conseguir chegar na conclusão desse julgado, a gente precisa dar primeiro um passinho para trás, certo? Então vamos lá. Por que eu tô trazendo aqui para vocês essa ideia da separação obrigatória? Porque o nosso ordenamento jurídico determina que maiores de 70 anos que façam união estável ou que se casem têm que obedecer ao regime da separação total de bens. Por isso que seria uma separação obrigatória ou legal. Então até esse ano, tanto a lei quanto a jurisprudência entendiam isso, que casou ou fez união estável com mais de 70 anos, o regime é separação obrigatória. Mas isso já era um pouco mitigado pela jurisprudência, que admitia a comunhão daqueles bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado e não presumido o esforço comum, certo? Você precisava comprovar que aquele bem tinha sido adquirido com esforço comum. O que aconteceu em 2024? O STF fez uma repercussão geral, decidiu aí em sede de repercussão geral que os maiores de 70 anos eles podem escolher outros regimes de bens para os seus casamentos e uniões estáveis que não o regime da separação total. Mas para isso eles precisam fazer escritura pública. Por meio desse julgado, o STF está privilegiando a autonomia da vontade, mas, de novo, se o maior de 70 anos não se manifestar, o regime vai ser da separação obrigatória. Se o maior de 70 anos se manifestar, aí sim pode ser outro regime de bens, certo? Aqui, no nosso caso, o que o STJ entendeu? Que era devida sim a ameação deste prêmio de loteria. Mas por quê? Em primeiro lugar, o STJ entendeu que as partes tinham uma relação prévia ao casamento, já tinham uma união estável anterior ao casamento, e essa união estável, ela tinha sido feita antes do marido fazer 70 anos. Portanto, o regime de bens dela era da comunhão parcial. E aí não faria sentido, quando eles se casaram, o regime ficar mais gravoso, porque se eles tinham um regime na união estável, esse regime deveria aí ser minimamente respeitado quando do casamento também. Só que além disso, qual que é o maior argumento aqui do STJ? A ideia de que o prêmio de loteria é um fato eventual. Em linhas gerais, ninguém casa pensando que a outra pessoa vai ganhar na loteria. Então, não faria sentido manter esse prêmio de loteria fora da comunhão. Porque a ideia dessa regra da separação total de bens é de proteger o maior de 70 anos dessas uniões aí com finalidade econômica. Só que, mais uma vez, ninguém casa, ninguém faz união estável pensando que o outro vai ganhar na loteria. Esse prêmio da loteria, ele tá fora dessa lógica. Ele é um fato eventual que deve sim se comunicar. E por fim, qual que foi o terceiro argumento do STJ? A ideia de que esse regime aí da separação legal para o maior de 70 anos, ele vem sendo flexibilizado, inclusive pelo tema de repercussão geral do STF, que a gente acabou de comentar. Então, nesse contexto de flexibilização, faria menos sentido ainda tirar desta viúva o direito ao prêmio da loteria. Então, para o STJ, o que veio aqui como destaque do informativo 827 do STJ? O prêmio de loteria auferido por viúva casada sob o regime da separação legal obrigatória antecedido de longo relacionamento
casamento em união estável é bem adquirido por fato eventual, reconhecido como patrimônio comum do casal, devendo ser partilhado segundo os valores existentes na data do falecimento, independentemente da avaliação sobre esforço comum, porque vocês viram que uma das regras aqui, pra gente falar de partilha de bens quando há separação legal, de comunicação, melhor dizendo, de bens quando há separação legal, é essa avaliação do esforço comum, mas pro fato eventual, a gente mesmo dispensa essa avaliação do esforço comum. Então, o fato eventual foge também a essa regra. Essa foi a primeira vez que o STJ decidiu nesse sentido? Não. Em 2017, saiu no informativo 616 uma decisão muito parecida, que não tratava de viúva, mas tratava de ex-companheiro. E nesse caso, o STJ decidiu exatamente da mesma forma. O prêmio de loteria é fato eventual e mesmo obtido aí por um companheiro maior de 70 anos e, portanto, em uma união estável em que tem a separação legal de bens, esse prêmio ele deve ser partilhado. E por quê? Aqui as razões trazidas pelo STJ lá em 2017, porque é um bem comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da ferição do esforço de cada um. O próprio legislador que estabeleceu a comunicabilidade desse bem, porque o bem que é fato eventual, ele é sim partilhável, a comunicabilidade é a regra que admite exceções e, por fim, a partilha dos referidos ganhos não ofenderia aqui a vontade da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativo. Como eu falei, ninguém casa, ninguém faz união estável apostando que o outro vai ganhar na loteria. Então é isso, pessoal. Basicamente, para o STJ, a gente tem a ideia de que as viúvas e ex-companheiras e os viúvos e ex-companheiros daquelas pessoas que casaram em separação obrigatória ou que fizeram união estável em separação obrigatória têm direito sim aos prêmios de loteria, certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comenta pra mim se você gostou, comenta outros temas que você gostaria de ver aqui sendo discutidos e eu agradeço muito pela atenção, pra mim é sempre um prazer e uma honra. Eu sou a Juliana, mais uma vez, advogada da União, e é isso, pessoal, até a próxima!